Olá, estamos de volta aí na aula 6, parte 6 aí, ó, do curso Top 10 de Processo Civil, tá bom? Eu já escrevi aqui rapidinho os elementos da ação. Antes de começar essa aula, eu queria recordar com você o seguinte, duas coisas. Quais são os elementos da ação? São 3. Eu não estou falando em condições, tá? Cuidado aí, que os elementos da ação são diferentes das condições da ação. As condições da ação são 2. Legitimidade e interesse. Não confunda na prova condições da ação com elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Lembrando que a causa de pedir pode ser próxima ou remota. O que é a causa de pedir próxima? Exemplo, pagamento. A remota, aquela que está mais longe, é o contrato. Então, não cumpriu o contrato, causa de pedir remota, contrato. Eu quero a adimplência daquele contrato. Como você inadimpliu, a cláusula próxima é o pagamento, tá bom? A inadimplência. O pedido ele pode ser imediato ou imediato. O que seria o pedido imediato? O próprio pagamento. A doutrina fala que é o bem da vida tutelado. Então, o pedido imediato seria o bem da vida tutelado. Professor, o que é o pedido imediato? O pedido imediato é a sentença. A doutrina diz que é o provimento jurisdicional. Exemplo aí, a sentença. Então, eu queria lembrar com você quais são os elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Beleza? Basta lembrar o artigo 319 do CPC, que trata lá da petição inicial. Eu tenho aqui uma petição inicial. Então, petição inicial. Quais são lá os elementos da ação? Estão todos na petição inicial. Eu tenho aqui as partes, qualificação das partes, né? Aí vem lá aquela qualificação todinha lá das partes. Eu tenho aqui depois, esse é o item 1, né? O item 2, eu tenho lá os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Fatos e fundamentos jurídicos, eu vou encontrar aqui justamente a causa de pedir. O item 3 lá dos pedidos. Então, toda petição inicial tem que ter o quê? Partes, causa de pedir. Então, a causa de pedir está aqui, ó. Ó, fatos e fundamentos, aqui se chama causa de pedir. Muitos professores falam que o pedido é igual ao objeto da ação. Então, o pedido seria o objeto da ação, tá bom? Aqui eu tenho os elementos da ação. Basta você lembrar de um esqueleto de uma petição inicial. Eu estou querendo fazer essa lembrança porque nesse bloco nós vamos estudar alguns critérios de competência e isso aqui vai ser importante pra caramba, tá bom? Solta na tela aí, Latino, aula 6, parte 6, tópico aí que nós estamos estudando, competência. Aparece aí na sua tela que, como dito anteriormente, o Código de Processo Civil só trata expressamente no capítulo da competência do critério territorial de sua fixação. Outros 2 critérios há, porém, que se precisam ser levados em consideração. Precisam ser levados em conta na determinação do juízo competente para a causa, que é o critério funcional e objetivo. Pelo critério funcional, a competência interna é fixada, levando-se em conta uma divisão de funções a ser exercida por mais de um juízo dentro do mesmo processo, ou ainda, o fato de incumbir a um só juízo, por conta da função exercida em um determinado processo, atuar também em outro, que é aquele que seja ligado. Vem aqui comigo rapidinho. Lembra que o professor Alexandre Câmara, no bloco anterior, diz sobre os critérios da competência? Lembra disso? Critérios da competência. Quais são os critérios da competência? São 3 critérios. São 3 critérios basicamente. Territorial, funcional,
funcional e objetivo. E objetivo são 3 critérios. Diferente do que nós vamos estudar daqui a pouco, já estamos até vendo, já vimos em alguns blocos rapidamente, a questão dos tipos, das espécies, que pode ser absoluta ou relativa. Mas os critérios são 3. Territorial, funcional e objetivo. E aí eu coloco no teu material, solta na tela aí, Latino, o critério funcional da competência é levado-se em conta uma divisão de funções. Então aqui, nesse critério funcional, o que vai se analisar é a função do juízo. Nós já vimos em bloco anterior que no territorial vai se analisar o lugar do juízo. Solta na tela aí, Latino. Vamos acelerando aí, ó. Explica-se um pouco melhor, trouxe um exemplo para você do livro do professor Alexandre Câmara, que aparece na tua tela. Há 2 situações distintas a que se chama de competência funcional. Na primeira delas, instaurado um processo perante determinado órgão jurisdicional, competente para dele conhecer, atribui-se a outro órgão, distinto do primeiro, a competência para, dentro do mesmo processo, exercer uma determinada função. É o que acontece, por exemplo, no caso em que, tramitando um processo em determinada comarca, atribui-se a juízo de outra comarca a função de colher uma prova. Então, o juiz de uma comarca pede para um outro juiz colher determinada prova. Nesse caso, estamos tratando também de critério funcional. Nesse caso, disse que é funcional a competência do juízo da outra comarca para a colheita daquela prova. E se fala em competência funcional no âmbito horizontal, dado que ambos os juízos estão ali no mesmo plano hierárquico. É também o que ocorre quando, instaurado um processo perante certo órgão jurisdicional, a outro hierarquicamente superior incumbe exercer a função de conhecer dos recursos, que nesse caso venham a ser interpostos. E aí se fala em competência funcional no plano vertical, tá bom? Então volta aqui comigo rapidinho. Um grande exemplo aí desse critério de competência funcional é interposição, exemplo, interposição de recursos. Então a interposição de recursos é um grande exemplo aí, tá bom? Solta na tela, Latino, mais slide aí, ó, para a gente gabaritar esse tópico aí de competência. Solta na tela aí. De outro lado, existe também a chamada competência funcional entre processos. Nos casos em que a competência para conhecer de determinado processo é fixada em razão do fato de que certo órgão jurisdicional já tenha atuado em outro processo. É o que se dá, por exemplo, no caso previsto no artigo 914, parágrafo 1º, que estabelece a competência do juízo da execução para conhecer dos embargos do executado. Típico exemplo de competência funcional. Nesses casos, diz-se que o juízo do processo A é competente para conhecer o do processo B, e essa competência, fixada automaticamente de um processo para o outro, é também chamada de competência funcional. Então, são vários exemplos aí de competência funcional para que você possa entender. Um outro critério que se estuda, além do territorial e do critério funcional, é o critério objetivo de fixação de competência interna. Esse critério objetivo de fixação de competência interna permite que esta seja fixada em razão do valor da pessoa ou da matéria. Critério bem objetivo: valor, pessoa ou matéria. O modo como estas competências são fixadas, porém, é determinado pelas leis de organização judiciária, variando, no caso da Justiça Estadual, de um ente para o outro. Os critérios de fixação de competência interna são tradicionalmente classificados em 2 espécies. Então veja aí que são espécies. Volta aqui comigo rapidinho. Espécies. Quais são as espécies? Nós temos aí a competência absoluta. Alguns professores chamam de tipo de competência, tá? Espécie. Temos 2 aqui. A competência absoluta e a competência relativa.
competência absoluta e a competência relativa. E são essas duas que nós vamos estudar a partir de agora. A competência absoluta e a competência relativa. Solta na tela aí rapidinho, Latino. Chama-se absoluto ou absolutas os critérios criados para proteger interesse público ou interesses privados que sejam relevantes. E são relativos àqueles criados para a tutela dos interesses particulares. A diferença é relevante, como se passa a ver. Os critérios absolutos, uma vez descumpridos, levam a que se considere o juízo absolutamente incompetente, fato que pode ser verificado de ofício e pode ser alegado a qualquer tempo. Então vamos analisar as diferenças. Vem aqui rapidinho, Latino. Vamos pegando aqui as diferenças de competência absoluta para relativa. Primeira diferença, essa pode de ofício pelo juiz. Essa não pode. Essa pode a qualquer tempo. A qualquer tempo. Essa aqui não pode de ofício, é a regra. Não pode de ofício pelo juiz, é a regra. Tem exceção? Tem. Mas essa é a regra. E também é até a contestação. Até a contestação. Já essa aqui a qualquer tempo. Beleza? Essa se perpetua. Essa aqui eu tenho a perpetuação. E essa não perpetua. Beleza? Solta na tela aí, Latino. Já a inobservância dos critérios relativos acarreta o que se chama de incompetência relativa, fenômeno que não pode ser declarado de ofício, dependendo de alegação na primeira oportunidade em que o interessado, em seu reconhecimento, tenha para se manifestar nos autos. Toma muito cuidado em prova. Não havendo tal alegação, prorroga-se a competência, de modo que o juízo que originalmente era relativamente incompetente, possa ser competente da causa. Volta aqui. Essa relativa, ela vai ter o quê? A perpetuação. Ou seja, o juiz que não era competente, caso o réu não alegue na primeira oportunidade, ele passa a ser. Por isso eu tenho a chamada perpetuação da competência. Solta na tela aí que eu vou abrir o CPC. Nós tivemos uma novidade interessantíssima aqui, que já está sendo cobrado em prova, que está lá no artigo 65 do CPC. Está no artigo 65 do CPC, 65, que é o artigo 65, parágrafo único. Isso foi uma grande novidade do Código. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público. Volta aqui rapidinho, meu amigo. A competência relativa absoluta é matéria de ordem pública. O juiz pode de ofício, o Ministério Público também. Mas no Código Revogado, o Ministério Público não podia falar sobre a incompetência relativa. No novo CPC, o artigo 65, diz lá, parágrafo único, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público. O MP, o Ministério Público, ele pode alegar a incompetência, seja absoluta ou relativa, ele pode. Esse camarada vai poder. É o artigo 65, parágrafo único. Ele pode alegar a incompetência relativa. Ah, professor, mas o CPC não fala na absoluta. Calma aí, o absoluto é matéria de ordem pública. Se ele pode a relativa, é óbvio que ele vai poder absoluto. Ah, mas a professora é letra de lei. Beleza, letra de lei. Mas, meu amigo, a absoluta fica tranquilo, porque vai ser feita declarada pelo juiz. Ela pode de ofício. Essa não pode. Essa não pode. E o CPC, ele está falando o seguinte, como a incompetência relativa não pode, em regra, ser declarada de ofício pelo juiz, o CPC expressamente, no artigo 65, parágrafo único, autoriza o Ministério Público, meu irmão, marca a alternativa C. O Ministério Público, ele pode, sim, nas causas em que ele atuar como fiscal da lei, e cuidado com a nova lei.
A nova lei que alterou o artigo 698 do CPC, que alterou a Lei Maria da Penha, colocou mais uma hipótese de intervenção do Ministério Público no CPC. Nas causas de família, antes da entrada em vigor dessa nova lei, o Ministério Público ele só atuava nas causas de família se houvesse interesse de incapaz. Com a nova lei, se tiver também relacionado à violência doméstica e familiar, o Ministério Público vai atuar. Então, cuidado aí com os artigos 178 e 698 do CPC, 178 e 698. Nesses casos, o Ministério Público, vai poder alegar uma incompetência relativa. Solta na tela aí, Latino. Vamos gabaritar esse negócio? Solta na tela aí. Cuidado em prova. Não havendo tal alegação, prorroga-se a competência. De modo que o juízo originalmente, que era relativamente incompetente, passa a ser o competente para a causa. São absolutos os critérios de competência objetiva, em razão da matéria, da pessoa e da função. Então aqui, ó, volta aqui comigo, Latino. Quais são os casos de incompetência absoluta? Quais são os casos? Matéria, pessoa e função. Quais são os casos de incompetência relativa? Valor e território. Essa é a regra do jogo. Competência absoluta, matéria, pessoa, função. Competência relativa, valor e território. Solta na tela aí, Latino. De outro lado, está dizendo aí no teu material, são relativos os critérios de competência objetiva em razão do valor e do território. Atenção, muita atenção. Esse último critério, que é o critério territorial, porém, vai ser absoluto em alguns casos excepcionais. Toma cuidado. Vamos botar aqui os casos. Vamos macetear essa prova. Competência territorial. Competência territorial. Vem aqui. Competência territorial. Territorial. É absoluto ou relativo? Relativo. Vamos pegar as exceções. Vamos pegar os casos em que a competência territorial ela vai ser absoluta. Vamos pegar essas exceções aqui e matar a prova. Vem aqui comigo. Solta na tela aí, Latino. Deixa na tela aí. Pode deixar na tela o slide. Critério territorial absoluto. Deixa na tela aí. Critério territorial absoluto. É a exceção. Critério territorial absoluto é a exceção. E aí eu coloquei algumas hipóteses aí, que está aparecendo na sua tela. É o que se dá, e eu coloquei aqui um rol exemplificativo, limitadamente às situações que estão previstas no CPC, no caso de competência territorial, do foro de situação do imóvel para as demandas fundadas em direito real imobiliário. Então, direito real imobiliário, bem imóvel. Bem imóvel, direito real imobiliário. Está aparecendo aí na tua tela. Nós temos também competência do foro de residência do idoso para as causas que versarem sobre direitos assegurados no estatuto. Nesse caso ela é territorial, mas vai ser o quê? Ela é territorial, mas vai ser absoluta. Então, direito do idoso. Cuidado com o artigo 53, inciso 3º. Volta aqui comigo, Latino. Então, se cair na prova de vocês, a competência territorial, ela é relativa, mas eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó, o critério territorial absoluto. Bem imóvel, direito real, imobiliário. Está lá no artigo 47. E no artigo 53, inciso 3º, o direito do idoso. O direito do idoso seria lá uma exceção também. E outros casos previstos em lei, porque eu separei aqui do CPC. E aí nós teríamos outros casos previstos em lei. Em outras leis, como por exemplo na lei de ação popular, na lei de ação civil pública.
Mas aqui, no Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? O que me importa para estudar processo civil é o bem imóvel sob direito real imobiliário. Apesar da competência ser territorial, ela não vai ser relativa, ela vai ser o quê? Absoluta. Solta na tela aí, Latino. Separei aí para você, esse material é nota 10. Os critérios relativos de determinação de competência interna, valor da causa e território podem, exatamente por serem estabelecidos em função de interesses particulares, ser modificados. E tais modificações podem se dar por conta dos interesses das próprias partes ou de interesses públicos superiores. Assim, por exemplo, podem as partes convencionar um foro diverso, chamada de eleição do foro. Assim, como para evitar decisões conflitantes e, portanto, para salvaguarda de interesse público, pode haver o que se chama modificação de competência em razão da conexão. E das causas de modificação de competência, que só alcança, como dito, os critérios relativos, nós estudaremos o artigo 54 em diante. Volta aqui, eu vou apagar esse... Volta aqui rapidinho, Latino, eu vou apagar isso, tá bom? Rapidinho aí, ó. Essa parte de elementos eu posso até deixar, mas o critério territorial absoluto eu vou tirar. Deixa eu ver se tem um espaço ali. Vou tirar aqui só para você encaixar as causas de modificação de competência no CPC, que são muito cobradas em prova. Pega o teu edital aí, sublinha aí, ó, competência, modificação de competência, critérios. Vamos seguindo. Ó, modificação é o que nós vamos estudar agora. Modificação de competência. Modificação, minha bolinha aí, ó. Modificação de competência. Nós vamos estudar aqui, ó, dois critérios. Vamos estudar aqui a conexão e a continência. Conexão e continência. Alguns professores até preferem falar que só existe um critério, que é a conexão. Muitos professores, por exemplo, o professor Leonardo diz que continência é uma espécie de conexão. Mas calma, vamos separar conexão e continência. Vamos ao slide aí, Latino. A primeira causa de modificação de competência é a conexão, definida no artigo 55 como identidade de objeto ou de causa de pedir entre duas ou mais demandas. Então, volta aqui. Como eu vou identificar se há conexão? Se tem o mesmo pedido, lembrando que o pedido é o objeto, ou tem a mesma causa, de pedir. Professor, então por isso que você estava lembrando a gente os elementos da ação, porque a conexão vai incidir sobre os elementos, né? Professor, na conexão tem que haver o mesmo pedido e a mesma causa de pedir? Não. Não. Na conexão, ou vai ser, ou o mesmo pedido, ou a causa de pedir. Ou pedido, ou causa de pedir. Ou um, ou outro. Beleza? Tranquilo? Que é diferente da continência que nós vamos estudar, que na continência tem que ter identidade de parte. Critério esse que não é exigido, por exemplo, para a conexão. Na continência eu tenho a identidade das partes. Na conexão eu não preciso. Tudo bem? Solta na tela aí, Latino. Estando em curso processos instaurados por demandas conexas e ainda não tendo sido proferida uma sentença em qualquer deles, serão eles reunidos para julgamento conjunto. A reunião se dará no juízo prevento, que as decidirá simultaneamente. A prevenção do juízo, nós já vimos, é fixada pelo registro ou distribuição. A reunião das causas conexas deverá ocorrer sempre que haja risco de decisões contraditórias, como se dá, por exemplo,
no caso de dois acionistas de uma companhia terem ido a juízo para demandar a anulação de uma Assembleia Geral, caso em que as demandas são conexas e teriam o mesmo objeto. Volta aqui comigo. Qual é a finalidade da conexão? Qual é a finalidade dela? Finalidade. Segurança jurídica. Evitar decisões conflitantes. Qual é a finalidade da conexão? Segurança jurídica. Evitar decisões conflitantes. Se a finalidade da conexão é evitar decisões conflitantes, por óbvio, se eu já tive uma decisão, não tem como ser conexo. O CPC proíbe a conexão se o outro processo já foi sentenciado. Solta na tela, vamos abrir o CPC. Olha aqui, ó. Olha o tópico aqui, ó, da modificação de competência. Artigo 54. Olha aí, ó. Olha o parágrafo 1º do artigo 55, que é o que eu quero destacar agora para você aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta. Volta aqui comigo, Latino. Parágrafo 1º do artigo 55, os processos de ações conexas serão reunidos para decisões conjuntas, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Salvo se um deles já houver sido sentenciado. Se já teve sentença no processo, não tem sentido lógico a conexão. Porque a conexão visa decisões conflitantes. Lembra no caso do acionista? Pode deixar aqui comigo, Latino. Eu vou soltar na tela o slide, mas fica aqui. Lembra nesse caso aqui, ó? A reunião de causas conexas deverá ocorrer sempre que haja risco de decisões contraditórias. Por exemplo, no caso de dois acionistas de uma companhia terem ido pedir anulação de uma assembleia. Então, o acionista X e o acionista Y foram para o judiciário com o mesmo pedido: anular a assembleia. Vamos supor que o juiz da primeira fala: a assembleia é válida, e o da segunda: a assembleia é nula. Eu teria decisões conflitantes. Para evitar essas decisões conflitantes, se modifica a competência. Modificação da competência pelo Instituto da Conexão. Qual é a finalidade? Evitar conflito, evitar decisões conflitantes, preservar o princípio da segurança jurídica. Solta na tela aí, Latino. Não havendo risco de decisões contraditórias, como se daria, por exemplo, no caso de demandas fundadas em uma mesma violação de cláusula contratual, tendo uma por objeto a reparação de danos materiais e a outra visando danos morais, já que um desses tipos de dano pode ser reconhecido sem que o outro tenha ocorrido, não há motivo para reunir-se os processos e se modificar a competência previamente estabelecida. De outro lado, deverá haver reunião de processos para julgamento conjunto, mesmo em casos nos quais, não existindo formalmente uma conexão de causas, isto é, não havendo comunhão de objetos ou de causas de pedir, mas que haja risco de decisões contraditórias. É o que se dá, por exemplo, quando são propostas uma demanda de despejo por falta de pagamento e a outra por conexão, por consignação de aluguéis. Volta aqui comigo rapidinho. O novo Código de Processo Civil, ele trouxe expressamente, no parágrafo 3º do artigo 55, uma coisa que o professor Fred Didier chama de teoria materialista da conexão. A doutrina já vinha falando nesse assunto. Teoria materialista da conexão. O que é isso, professor? Teoria materialista da conexão? Anota aí. Anota aí. Teoria materialista da conexão. Professor, que negócio é esse? Teoria materialista da conexão? É o artigo 55, parágrafo 3º. Solta na tela aí, Latino, CPC. Artigo 55, parágrafo 3º, teoria materialista da conexão. Grande novidade do Código. Grifa aí, porque é isso que cai em prova. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco
de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Volta aqui rapidinho. Marcelo Jardim está aí ou já foi embora? Já meteu o pé. Eu ia chamar o professor de raciocínio lógico. Vai ter conexão mesmo sem ter conexão. Ixi, professor, tu tá de sacanagem. Vai ter conexão mesmo não tendo conexão. Como assim? Calma aí. Segura, DJ. O que houve aí? Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Quando ocorre a conexão? Quando tem o mesmo pedido, que a doutrina chama de objeto, ou quando tem a mesma causa de pedir. Conexão, ou é o mesmo pedido, ou é a mesma causa de pedir. Isso é conexão. Qual é a finalidade da conexão? Evitar decisões conflitantes. E o CPC, ele traz no parágrafo 3º do artigo 55 uma hipótese de conexão, ou seja, de reunião dos processos, mesmo sem ter o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Professor, então não vai ter o mesmo pedido, não vai ter a mesma causa de pedir, mas mesmo assim, o juiz pode reunir os processos? Sim, vai poder reunir os processos. E por que o juiz vai poder reunir esses processos se não tem mesmo pedido ou se não tem causa de pedir? Ele vai poder reunir os processos se naqueles processos houver risco de decisões conflitantes. Professor, me dá um exemplo aí, solta na tela, Latino. O exemplo está no teu slide. O exemplo está aparecendo aí no segundo parágrafo. Volta aqui, Latino, comigo. Está aqui o exemplo. Quando são propostas demanda de despejo por falta de pagamento e uma consignação de aluguel. Você propõe uma demanda de despejo, a outra propõe uma demanda de consignação de aluguel porque ela quer ficar no apartamento. Causa diferente. Um quer tirar do imóvel, o outro quer permanecer. O pedido é diferente. Um quer despejar e o outro quer pagar, consignar. Só que tem risco de decisões conflitantes. Na ação de despejo, o juiz pode decretar o despejo. Na ação de consignação de aluguel, o juiz pode aceitar a ação e manter a pessoa no imóvel. Como nesse caso tem possibilidade de decisões conflitantes, representa uma das finalidades da conexão. A doutrina já falava sobre isso. A doutrina chama isso, em especial a doutrina do professor Fred Didier, de teoria materialista da conexão. Mesmo não tendo o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, pode-se reunir os processos. Essa é a grande novidade do código. Grifa isso, é isso que cai em prova. Cuidado na prova aí. Solta na tela, Latino. Mesmo não sendo comuns o objeto ou a causa de pedir, o risco de decisões contraditórias existe e faz com que haja necessidade de reunião dos processos, em razão do interesse público, segurança jurídica, em evitar julgamentos conflitantes. A segunda causa de modificação de competência é a continência. É um tipo especial de conexão. Nos termos do artigo 56 do Código de Processo Civil, dá-se a continência entre duas ou mais demandas, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Volta aqui comigo, Latino. Na continência, eu tenho identidade de parte e causa de pedir. Na conexão, ou o mesmo pedido, ou a mesma causa de pedir. Já na continência, identidade de partes mais a causa de pedir. Solta na tela, Latino, slide. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais demandas quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os dos demais. Volta aqui comigo, Latino. Tinha um professor no colégio que falava, continência, o soldado. O soldado bate continência. Então, continência são as mesmas partes. Mas o pedido de uma é mais amplo, é maior do que os demais. O outro pedido é menor. Nesse pedido mais amplo, é ação continente. Solta na tela, Latino.
É o que se dá, por exemplo, quando há em curso, simultaneamente, um processo que tenha por objeto demanda de mera declaração da existência de certa obrigação, e outro, cujo objeto seja uma demanda de condenação ao cumprimento da mesma obrigação, já que em toda demanda de condenação está contida a pretensão à declaração de existência de obrigação. Há, nessa hipótese, continência entre as demandas, sendo a mais ampla a demanda continente e a mais restrita chamada de demanda contida. Cuidado com essas nomenclaturas em prova. A mais ampla é a demanda continente e a mais restrita é chamada de demanda contida. Vale registrar, aliás, que a continência entre demandas só é verdadeira causa de modificação de competência quando a demanda continente tenha sido proposta posteriormente à demanda contida, caso em que a reunião dos processos será sempre obrigatória. Caso a demanda continente tenha sido proposta anteriormente, a mais ampla foi proposta antes, o processo da demanda contida, do pedido menor, do pedido menos abrangente, o processo da demanda contida deverá ser extinto sem resolução do mérito, é o que está no artigo 57. Outra causa de modificação de competência, e que por óbvio também só pode alcançar os critérios relativos de fixação de competência, é a existência de uma convenção de eleição do foro. Podem as partes, então, eleger um foro que lhes pareça mais conveniente, o qual passa a ser competente para conhecer das causas entre elas. A eleição do foro exige uma forma escrita e tem de refletir especificamente a um determinado negócio jurídico, não se admitindo eleições de foro genéricas, do tipo, fica eleito o foro X para toda e qualquer causa. Não pode. Volta aqui comigo, rapidinho, Latino. Então, quando nós estudamos esse assunto, modificação de competência, só existe modificação de competência se a competência for relativa. Se a competência for relativa. E são dois critérios básicos, a conexão e a continência. Outros professores colocam também a eleição do foro. A eleição do foro também seria uma espécie aí de modificação de competência. Lembrando que a eleição do foro tem que constar de cláusula escrita. Não se admite eleição do foro verbal. Não se admite eleição do foro genérica. Não se admite eleição do foro em competência absoluta. Só se admite cláusula de eleição do foro se a competência for relativa, como diz o professor Mose. Só pode se for relativa, tá bom? Solta na tela aí, Latino, está caminhando para o fim. Proposta demanda perante o foro, cuja competência deriva de uma cláusula de eleição, incumbe ao juízo, antes de determinar a citação, verificar a validade da convenção. Caso esta seja de ofício, reputada abusiva, pronunciará a sua ineficácia e determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Volta aqui para mim. Eu acho o tópico mais delicado. Critérios de competência territorial, funcional e objetivo. As espécies de competência podem ser absoluta e relativa. As principais diferenças entre competência absoluta e relativa é que a absoluta o juiz pode de ofício. A absoluta pode a qualquer tempo. A absoluta é em razão da matéria, da pessoa e da função. A relativa o juiz não pode de ofício é até a contestação, ela tem a perpetuação, incide sobre valor e território. Cuidado que tem uma questão aqui na relativa em que o juiz pode de ofício. Apenas uma hipótese em que o juiz poderia de ofício, tá bom? E para isso, eu vou desenhar aqui novamente a linha do tempo para que você possa entender. Tem uma hipótese, professor, pelo amor de Deus, qual é a regra do jogo aí? O juiz pode de ofício conhecer a competência relativa? Não. A competência relativa não, mas ela tem uma exceção. Vamos desenhar aqui a linha do tempo rapidinho. O processo não começa com a PI, com a petição inicial, vai a uma D, distribuição, C, conclusão,
juízo de admissibilidade, não é assim? Não é assim? Citação mais a intimação, não é assim? Depois a contestação, perdão, depois da citação vem a audiência de conciliação, depois sim a contestação, réplica, saneamento do processo, sentença. Essa é a regra, né? Olha que interessante. Petição inicial, distribuição, conclusão, juízo de admissibilidade, citação, audiência de conciliação, contesta, tem a réplica, saneamento e sentença. Cuidado que tem uma exceção aí sobre a incompetência relativa, onde o juiz vai poder de ofício. Ficou muito rápido? Segura aí. O juiz não pode de ofício reconhecer uma incompetência relativa. Essa é a regra. Ele não pode de ofício, mas tem uma exceção no CPC. Se o juiz verifica uma cláusula de eleição do foro, ele vai poder, até aqui, até a citação, reputá-la ineficaz. Ele vai falar, ó, que ela é ineficaz. Então, até a citação, se a cláusula de eleição do foro for abusiva, o juiz até aqui, até a citação, ele poderia de ofício. Deixa eu conversar contigo aí com mais calma. O pessoal gosta que fale com mais calma. Latino, presta atenção. Segura aí, o áudio tá legal, Latino? Presta atenção aqui. Tá me pegando aqui, Latino? Presta muita atenção. O juiz não pode, de ofício, reconhecer a sua incompetência relativa. Ele não pode. Essa é a regra. Agora, existe uma exceção, apenas uma exceção, em que o juiz vai poder, de ofício, reconhecer a incompetência relativa. Só tem uma exceção. Se a cláusula de eleição do foro for abusiva, até a citação, que nós vimos ali, até a citação, ele, juiz, vai poder reputá-la ineficaz. Tem uma grande novidade aí no artigo 63, parágrafo 3º, que é o seguinte: em qualquer contrato, no Código de Processo Civil revogado, o juiz só podia reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição do foro nos contratos de adesão, aqueles do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. No novo CPC, o juiz pode, de ofício, reconhecer a incompetência relativa até a citação, se verificar que a cláusula de eleição do foro é abusiva em qualquer contrato. Pô, fiz assim, lembrei até do time do Flamengo, que assim, ó, o Latino, ó. Em qualquer contrato. Vamos lá, vem aqui. Professor, isso que você está falando está onde, meu irmão? Está no livro de Lieberman, livro de Chiovenda, está no livro do Barbosa Moreira, Cássio Carpinella Bueno. Onde que está isso? CPC, solta na tela aí, Latino. Isso está no CPC, meu irmão. Está tudo no CPC, meu irmão. Olha o artigo 63, parágrafo 3º, grifa, e vamos gabaritar essa prova. Olha o que diz o artigo 63, parágrafo 3º. Antes da citação, está aparecendo na tela, Latino? Antes da citação, a cláusula de eleição do foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo competente, que vai ser o foro. Aí entra naquela regra geral, volta comigo, manda tudo para o foro de domicílio do réu, tá bom? Então isso aqui está no artigo 63, parágrafo 3º aí do Código de Processo Civil, tá bom? Artigo 63, parágrafo 3º aí do Código de Processo Civil. Solta na tela o slide, Latino, tem mais um slide aí para a gente finalizar essa aula e partir para o bloco de exercícios, tá bom? Vamos nessa. Não havendo, porém, o controle de ofício da cláusula de eleição do foro antes da citação,
e efetivada esta, o vício da cláusula não pode ser mais controlado por iniciativa do interessado, que deverá arguir o vício lá na contestação. Então, o que acontece? Volta aqui. Se a competência é relativa, ela não pode ser vista a qualquer momento. Só pode ser vista a qualquer momento a competência absoluta. Então, depois da citação na relativa, o juiz vai poder de ofício? Não. Professor, mas se a cláusula é abusiva? Não. Só até a citação, beleza? Então, daqui, meu amigo, vai ter que ser o réu na contestação. Se o réu na contestação, em preliminar de contestação, que é o que nós vamos estudar na aula 7. Na aula 7 do curso Top 10, estudaremos resposta do réu e revelia. Você vai ver a contestação. Na contestação, como forma de preliminar de contestação, o réu alega incompetência. Se ele não alegar, olha aqui, ó, perpetuação da relativa, perpetuação da competência. O juiz que não era competente passa a ser. Beleza? Solta na tela o último parágrafo aí, Latino. Por fim, prorroga-se a competência do juízo relativamente incompetente, caso de não arguir o réu a incompetência na primeira oportunidade, que disponha para se pronunciar nos autos, resultando a prorrogação da inércia. E aí gera a chamada preclusão, né? Encerra-se esse capítulo com uma referência ao fenômeno conhecido como conflito de competência, está no artigo 66, cujo julgamento será objeto de análise adiante. Nós vamos estudar o conflito num tópico próprio, mas não se pode agora deixar de dizer que haverá conflito de competência sempre que 2 ou mais juízos se declararem competentes para o mesmo processo. Teríamos o chamado conflito positivo. Quando 2 ou mais juízos se declararem incompetentes, nós temos o juízo negativo. Ou quando surgir entre 2 ou mais juízos uma controvérsia, nós teríamos que ter aí um conflito de competência pela controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui. Eu só queria, antes de finalizar, tem quanto tempo aí, Latino? 40 minutos? Antes de finalizar, só um artigo rapidinho, Latino, para a gente entrar na aula de exercício. Só queria que você tomasse cuidado com esse parágrafo 4º aqui, ó. Porque no novo CPC, decisões do juiz incompetente são válidas. Solta na tela aí, Latino, para finalizar esse bloco. Eu só queria te mostrar o parágrafo 4º do artigo 64, que diz: salvo decisão em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja promovida, se for o caso. Volta aqui rapidinho. Professor, oi. Então, se o juiz não tem competência e ele dá uma decisão no novo CPC, ela é considerada válida, né? Sim. Eu gosto muito de estudar o artigo 64, parágrafo 4º, com 240. O juiz incompetente, ele pode citar, e a citação é válida. E o juiz incompetente, ele pode decidir que a decisão é válida, beleza? Lembra disso para a tua prova. A decisão e a citação do juiz incompetente, seja absoluta ou relativamente, são válidas. Decisão e citação. Um grande abraço para você. Até a próxima, no bloco da aula de exercícios. Um grande abraço.